Bom dia a todos. Meu nome é Graciela Tizen, sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Venho então falar sobre um tema que hoje é objeto da minha tese de doutorado. Eu sou advogada, professora, coordenadora de curso e diretora acadêmica na Faculdade São Judas Tadeu, em Porto Alegre, e faço atualmente o meu doutorado em Ciências Sociais na PUC do Rio Grande do Sul. O tema que eu tenho abordado lá é a mediação familiar e o ritual judiciário. Então, a ideia central do meu trabalho é analisar o ritual judiciário frente aos mecanismos de solução de conflitos. E aí, então, fazer uma análise não do ritual como o rito do processo, mas o ritual pelos seus signos emblemáticos, pela questão dos símbolos, por todo o poder que emana dentro do Poder Judiciário. Eu trabalho também com uma pesquisa onde eu faço uma análise do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Porto Alegre, tanto no Foro Central como no Foro do Partenon, onde eu faço uma verificação para ver se a institucionalização da mediação no âmbito do Poder Judiciário, ela não passa de mais uma etapa processual ou ela tem um fim que ela se propõe. A minha pesquisa central é verificar se essa institucionalização da mediação no âmbito do Poder Judiciário, tal como ocorre nas ações de família, e então eu foco no direito de família, replica ou não uma ordem de poder estabelecida, né? Característica do ritual judiciário que a gente verifica, principalmente no que tange a este poder que se estabelece quando se entra dentro do Poder Judiciário e que muitas vezes as pessoas acabam não acessando por uma série de questões que o envolve. Eu faço uma análise de dados estatísticos do NUPEMEC, faço uma análise também do relatório da Justiça em Números, do CNJ, uma pesquisa bibliográfica e também uma observação não participante. Nessa observação não participante, eu faço a análise das sessões de mediação de conflitos que acontecem dentro do SEJUSC de Porto Alegre. Claro que, obviamente, eu ainda estou em fase de conclusão do meu trabalho, ainda não iniciei as entrevistas, mas pretendo fazer entrevistas semi-estruturadas com aqueles atores que fazem parte, então, das sessões de mediação. Eu inicio, então, o meu trabalho falando do ritual judiciário, falando desta cultura litigiosa que é tão presente dentro da nossa sociedade, e fazendo uma análise da jurisdição e da jurisconstrução. A jurisconstrução é um conceito trazido por Bolzan, onde ele entende que as partes podem chegar num consenso e decidirem pelas suas questões privadas. O fato de nós termos na jurisdição um juiz que decide qual é a melhor solução para o caso, nós temos na jurisconstrução, por meio de um mediador, a ideia de que as partes, então, possam construir o resultado que para elas seja o mais adequado. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, nós tivemos mais de 78 milhões de processos em tramitação no Brasil, sendo que desses 78 milhões, 28 milhões foram iniciados em 2018. No Rio Grande do Sul, nós temos atualmente 860 mil processos em tramitação, sendo que destes 860 mil processos em tramitação, 151 mil processos são no direito de família. Mais ou menos a cada 3 pessoas no Brasil tem um processo. Nós temos hoje 210 milhões de pessoas no Brasil, então a cada 3 pessoas existe um processo judicial. E isso demonstra claramente essa cultura litigiosa que é tão forte
no nosso país. Também trato no meu trabalho sobre a mediação, obviamente a mediação familiar, falando dos mecanismos, então, de tratamento de conflitos e dos avanços que nós tivemos na nossa legislação a partir do ano de 2010, com a entrada, com a implementação da Resolução 125 do CNJ, que trouxe, então, para todos no Brasil a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos. Posteriormente, nós tivemos, então, com o Código de Processo Civil, um estímulo maior do Poder Judiciário em relação aos métodos adequados de solução de conflitos. Então, se estimula que as partes, que os atores, utilizem-se da mediação de conflitos para solucionar as suas demandas. E, posteriormente, claro, com a lei de mediação, que também foi, em 2015, implantada. O Código de Processo Civil, a partir de 2015, tornou obrigatório que seja nas demandas de direito de família, obrigatório a utilização da mediação. Então, as partes ingressam com um processo, com a petição inicial, e o juiz é obrigado a encaminhar estas partes para a mediação, independente delas quererem ou não nas demandas de direito de família, né? Então, o meu trabalho ele está voltado para verificar se nós sabemos que um dos princípios da mediação é a voluntariedade, se o juiz, ao encaminhar as partes para a mediação, se isso está adequado ou isso fere também este princípio, que é um princípio basilar da mediação. E também verificar se a mediação institucional, ou seja, aquela implantada dentro do judiciário, ela não replica somente uma ordem de poder estabelecida, fazendo com que as partes, de um certo modo, até pela estrutura física onde elas vão fazer esta mediação, por todo o arquétipo da justiça na qual elas se encontram, não ficarão pressionadas em acabar fazendo algum acordo em razão de toda aquela ritualística que ali se apresenta. Por fim, eu gostaria de apresentar, então, que este trabalho visa verificar os mecanismos de solução de conflitos implantados dentro do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Porto Alegre, dentro do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, voltados, então, a partir do Código de Processo Civil, se isso replica ou não uma ordem de poder estabelecida. Muito obrigada.